Já vamos chamar nosso próximo convidado, é o Álvaro Bandeira, economista, está aqui conosco para esse bate-papo. Álvaro, seja muito bem-vindo aqui na BMC, sempre um prazer recebê-lo por aqui, muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia quem nos vê. É um prazer sempre estar com vocês aqui, novamente renovado. Vamos lá, o que a gente tem para hoje, o que a gente tem para as próximas semanas, que é algo muito complicado, né? Pois é, o Álvaro, hoje a gente tem Boletim Focus que foi divulgado, inclusive colocando um pouquinho mais de pressão, talvez, nas decisões recentes aí do Banco Central, porque a gente vê mais uma semana perspectiva de inflação caindo, né? O mercado financeiro projetando inflação para baixo, o PIB para cima. E eu queria saber a sua percepção a respeito desses dados. Posteriormente a gente fala do cenário da semana, né? Muitos indicadores, muitos dados saindo, mas eu gostaria de saber a sua percepção a respeito desses dados do Boletim Focus, né? Como que você recebe essa percepção do mercado com inflação para baixo, PIB para cima e, claro, essa talvez pressão em cima do Banco Central por conta da decisão da semana passada de manter juros e ainda sinalizar um cenário de parcimônia, de paciência em relação à necessidade de queda de juros? Na verdade, na reunião, no comunicado feito pelo Copom, veio um pouco mais duro do que todos nós, de certa forma, esperávamos, até por conta da própria pressão do governo sobre o Banco Central. Não deixou muito claro quais são os próximos passos, mas retirou aquela frase em que ele dizia que teria que eventualmente ser feitas novas elevações da taxa de juros. Isso deu para acalmar um pouquinho. Mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais definitivo no que diz respeito à reunião do mês de agosto, porque já era esperado que a inflação começasse a ceder, mas, ao mesmo tempo, você tem uma inflação voltando a apontar para cima em alguns países importantes do mundo e bancos centrais ainda elevando taxa de juros. Na semana passada nós tivemos o Banco Central inglês, tivemos alguns bancos da Ásia elevando juros, e isso tudo pesa um pouco na decisão do Banco Central. Mas a expectativa de todos nós é que na reunião de agosto, principalmente, não na de setembro, já tenhamos alguma redução da taxa Selic. Isso, de certa forma, compromete o nível de endividamento, o custo da dívida brasileira. A gente tem que lembrar que 1% na taxa de juros básica brasileira ocasionam, em 12 meses, um custo adicional de 38 bilhões, e o Brasil pode, sim, começar a reduzir juros já nessa reunião do mês de agosto. A Focus mostra a inflação cadente, 5,06%, saindo de 5,12% na semana passada, e os demais dados, todos eles, de certa forma, indicam uma desinflação. Então, não tem por que não esperarmos uma sinalização mais forte, e essa sinalização mais forte viria com uma queda da taxa Selic de 0,25%. Eu gostaria de ver, por exemplo, meio ponto percentual, mas vamos esperar até lá. E no meio do caminho, durante a semana, a gente tem o IPCA 15, que certamente vai nortear, e tem mais um outro fato. Nós temos aquele fórum lá de Sintra, em Portugal, onde estarão presentes o Jerome Powell, a Christine Lagarde e também o presidente do Banco Central inglês, o Bailey, e isso certamente vai trazer uma substância um pouco maior para todo esse movimento. Maravilha. Vandique Silveira aqui com a gente também, Álvaro, e quer fazer perguntas para você. Olá, fique à vontade, Vandique. Bom dia, Álvaro. Parabéns pela sua posição. Gosto muito da sua análise. Uma das preocupações que eu tenho, e eu acho que é exatamente a preocupação que o Banco Central... Eu te ouço mal, Vandique.
Você me escuta melhor agora? Será que melhor agora? Agora escuta. Melhorou? Perfeito. Álvaro, uma das minhas preocupações, principalmente depois da posição do Banco Central, que eu também concordo que foi dura, eu esperava que fosse dura, né? Eu não esperava que fosse tão dura assim. Eu já tinha me dado como um vencedor por ter nenhuma menção a aumento de taxa de juro. Eu imaginava que haveria, por exemplo, um horizonte já descrito no Forward Guidance do Banco Central, de que, uma vez comportada dessa maneira que nós apreciamos agora a inflação, a gente tinha um horizonte de queda. Eu imaginava algo assim, né? Esse tipo de fala vaga, mas indicando um Forward Guidance de que existe um viés de baixa. Não houve isso. Pelo outro lado, eu entendo, quando eu olhei e sigo os diversos núcleos inflacionários, que essa é a preocupação para evitar um repique inflacionário. A preocupação do Banco Central, uma vez que a gente tem uma política fiscal muito indefinida e com a direção de mais gastos, e esses potenciais, improváveis, mas potenciais repiques inflacionários mostrados pela stickiness, né? Os preços pegajosos, principalmente nos núcleos, que eles se posicionaram dessa maneira mais cautelosa e talvez menos dovish, como muita gente imaginava. O que você acha se de fato esses núcleos foram os norteadores para essa posição mais dura? Não tem a menor dúvida, Silveira. Eu acho que o Banco Central se prendeu mais exatamente nos núcleos que resistem mais a uma queda do que o índice de inflação cheio. Mas isso também deve continuar a mostrar uma certa desinflação nos próximos meses. Então, como a gente saiu na frente, haveria espaço. E se a gente fosse seguir mais ou menos aquele teu raciocínio, eu diria que talvez fosse até bom, ao invés de ele sinalizar que daqui para frente poderia, quem sabe, haver, ele poderia até ter reduzido um pouquinho para fazer essa sinalização um pouco mais forte. Mas eu entendo também que bancos centrais não estão aí para tentar driblar os investidores de uma forma geral. E a taxa Selic estava certamente encaminhada nos últimos meses todos, nas últimas reuniões todas, para ser mantida. Foi mantida, a sinalização, como você disse, foi um pouco mais forte do que todos nós esperávamos, muito em função dos núcleos, muito em função de toda a inconsistência que ainda existe no arcabouço fiscal e na reforma tributária. Eu tenho dito que a tramitação da reforma tributária vai certamente gerar alguns jabutis em cima da árvore, né? E isso preocupa certamente o Banco Central, e vamos ter ainda muita coisa para se fazer, inclusive lá fora, ver como é que a inflação se comporta. E essa reunião de Sintra, que ocorre na quarta-feira, pode mostrar uma Christine Lagarde um pouco mais suave, um Jerome Powell também um pouco mais suave, porque lá também os núcleos demoram um pouco mais a cair nos Estados Unidos, e isso pode sinalizar uma situação mais confortável para o Banco Central no mês de agosto, ou quem sabe, sei lá, em setembro.